Vamos ser sinceros, alguns dos dinossauros mais perigosos que já pisaram nesse planeta, ninguém sequer lembra que existiram. Eles não ganharam papéis em filmes, não viraram brinquedos, mas isso não significa que não eram monstros. Enquanto todo mundo fala do T-Rex, Pinossauro, Giganotossauro, Alossauro, Carnotauro e muito mais, alguns dos verdadeiros pesadelos da pré-história ficaram esquecidos nas sombras. Não tinham nomes chamativos, não ganharam cenas épicas em Hollywood, mas eram maiores, mais rápidos, em alguns casos, muito mais letais. E o mais insano, você provavelmente nunca nem ouviu falar em alguns deles. Hoje a gente vai mergulhar nos predadores de topo mais subestimados, mais esquecidos e mais assustadores que esse planeta já viu. Então, vamos nessa. Vamos começar com um que dominou a América do Norte antes do T-Rex surgir como rei dos dinossauros. Esse território já tremia diante de um predador ainda mais antigo e igualmente aterrorizante, o Acrocantossauro. Com seus impressionantes 11 metros de comprimento e um peso que podia chegar a 7 toneladas, esse monstro pré-histórico da família dos Carcharodontosaurídeos era uma verdadeira máquina de matar. Mas o que realmente o destacava era sua enorme crista dorsal formada por espinhas neurais alongadas, que criavam uma aparência única e intimidante. Acredita-se que essa estrutura misteriosa, que percorria seu pescoço, costas e cauda, poderia ter servido como sistema de regulação térmica, ajudando o animal a controlar sua temperatura corporal sob o sol do Cretáceo. Seu crânio era uma obra-prima da evolução, longo, estreito e repleto de dentes serrilhados, perfeitos para cortar carne como uma faca. Ao contrário do T-Rex, que dependia de uma mordida esmagadora, o Acrocantossauro usava seus dentes afiados para dilacerar suas presas, causando feridas profundas e sangramentos catastróficos. Suas mandíbulas eram poderosas o suficiente para segurar um saurópode de várias toneladas enquanto ele arrancava pedaços de carne. E se isso não fosse assustador o suficiente, seus braços, embora curtos, eram musculosos e equipados com garras afiadas, que ele usava para agarrar e imobilizar presas durante o ataque. Mas como esse gigante caçava? A resposta está em sua anatomia. Com pernas longas e uma estrutura corporal equilibrada, o Acrocantossauro não era um corredor veloz, mas sim um mestre das emboscadas. Ele provavelmente se escondia na vegetação densa ou em áreas pantanosas, esperando no momento perfeito para atacar. Quando uma presa desavisada como um Tenotossauro ou um jovem saurópode se aproximava, ele saltava com um movimento explosivo, usando seu peso e força para derrubar a vítima antes de desferir golpes mortais com suas mandíbulas e garras. O mais fascinante é que esse predador não agia sozinho. Evidências fósseis sugerem que o Acrocantossauro pode ter caçado em grupo, coordenando ataques para bater presas gigantescas como os enormes saurópodes que habitavam a região. Agora vamos para a Europa do período Jurássico, que era dominada por um predador igualmente aterrorizante, o Torvossauro. Esse gigante esquecido foi descoberto em Portugal e na Alemanha, mas nunca alcançou a fama de seus primos norte-americanos, com seus impressionantes 10 metros de comprimento e um peso estimado em 4 a 5 toneladas. O Torvossauro era o maior carnívoro de seu ecossistema, um verdadeiro rei sem coroa da Europa pré-histórica. O que mais impressiona nos fósseis desse predador é seu crânio maciço, que media mais de 1,5 metro de comprimento, uma das maiores cabeças de terópodes já descobertas no continente europeu. Seus dentes eram verdadeiras armas de destruição em massa, cada um com até 15 centímetros de comprimento, em formato de punhal e com serrilhas afiadas como lâmina. Ao contrário de alguns grandes terópodes, o Torvossauro usava seus dentes como facas, realizando cortes profundos que causavam sangramentos fatais em suas presas. Estudos biomecânicos mostram que sua mordida exercia uma pressão de mais de 3 toneladas por polegada quadrada, suficiente para decepar membros com um só golpe. O Torvossauro compartilhava seu habitat com outros grandes predadores, como o Alossauro e o Ceratossauro, mas sua estratégia de caça era única. Enquanto seus competidores preferiam emboscadas rápidas, o Torvossauro era um perseguidor implacável, usando sua resistência para alcançar presas como os enormes saurópodes lusotitãs. Seus membros posteriores eram extraordinariamente fortes, com músculos capazes de impulsionar seu corpo massivo em perseguições prolongadas. Marcas de dentes em fósseis de herbívoros mostram que ele frequentemente atacava as mesmas presas várias vezes, enfraquecendo-as gradualmente antes do golpe final. Seu desaparecimento no final do Jurássico permanece um mistério, mas seu legado como o maior e mais temível predador da Europa pré-histórica está finalmente sendo reconhecido. Enquanto Hollywood nos fez acreditar que os Velociraptors eram os mestres da caça em grupo, a realidade revela um predador muito mais impressionante, o Albertossauro.
Descoberto no Canadá, esse primo menor do T-Rex media cerca de 10 metros de comprimento e pesava até 2 toneladas, mas sua verdadeira arma não era o seu tamanho, mas sim sua organização social avançada. O sítio fossilífero de Dry Island, em Alberta, revelou um achado extraordinário de vários indivíduos de diferentes idades fossilizados juntos, desde jovens até adultos, sugerindo uma estrutura social complexa, similar à dos lobos atuais. O que tornava o Albertossauro tão especial era sua combinação única de características físicas e comportamentais. Seu corpo era mais esguio que o do T-Rex, com pernas longas e musculosas que lhe permitiam alcançar velocidades de até 40 km/h. Seu crânio, embora menor, continha dezenas de dentes afiados como punhais, perfeitos para rasgar carne fresca. Sua mordida exercia pressão suficiente para esmagar osso, enquanto suas garras dianteiras, embora pequenas, eram afiadas e versáteis, provavelmente usadas para agarrar e imobilizar presas durante o ataque. A estratégia de caça do Albertossauro era tão eficiente quanto aterrorizante. Evidências sugerem que os Albertossauros caçavam em coordenação. Os indivíduos mais velhos e experientes provavelmente lideravam as investidas, enquanto os mais jovens aprendiam os movimentos e cortavam o caminho de fuga das presas. Marcas de dentes em fósseis de hadrossauros mostram padrões consistentes de ataque. Primeiro mordidas para imobilizar, depois golpes fatais no pescoço. Essa tática requeria comunicação e sincronia impressionante entre os membros do grupo. Tal coisa que é incrível para um animal desse tamanho. Falando agora em Velociraptors, que ganharam toda a fama do cinema, a verdade é que essa fama não era para eles. O Utahraptor foi o verdadeiro pesadelo das planícies do Cretáceo. Descoberto em Utah, esse gigante entre os dromeossaurídeos media até 7 metros de comprimento e pesava cerca de meia tonelada, tornando-o o maior conhecido do seu grupo. Seu tamanho colossal o colocava na mesma categoria de predadores como o Albertossauro, mas com uma arma ainda mais mortal, uma garra de 38 centímetros em cada pé. A maior arma de qualquer dinossauro carnívoro em proporção ao corpo. O Utahraptor era uma máquina de matar perfeita para o período Cretáceo inferior, há cerca de 130 milhões de anos atrás. Seu corpo aerodinâmico, coberto por penas, combinava uma força brutal com a agilidade de um felino. Ao contrário de outros predadores que dependiam de mordidas poderosas, o Utahraptor usava suas garras retráteis como gancho, capazes de abrir cortes profundos e desferir golpes mortais com movimentos de chute. Acredita-se que essas garras dilaceravam músculos e artérias com um único movimento, causando sangramento fatal em suas presas. Seu esqueleto excepcionalmente bem preservado nos mostra que o Utahraptor tinha braços extraordinariamente fortes e com garras curvas, que usava para agarrar e segurar presas durante o ataque. E por fim, suas penas não eram apenas para isolamento térmico, formavam estruturas semelhantes às asas, que podem ter sido usadas para equilíbrio durante corridas ou para intimidar rivais em exibições territoriais. Partindo agora para o nosso território, no Brasil, temos um dos dinossauros mais curiosos já descoberto, não apenas por suas características assustadoras, mas por ter literalmente enganado os paleontólogos. Esse é o Irritator. Um espinossaurídeo de 7,5 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada. Seu nome foi dado porque o fóssil que chegou às mãos dos pesquisadores estava deliberadamente alterado por caçadores de fósseis, que tentaram fazer seu crânio parecer mais valioso. Quando os cientistas perceberam a fraude, ficaram tão frustrados que batizaram o animal de Irritador, uma homenagem à irritação que ele causou. Mas não se engane, por trás dessa história inusitada, escondia-se um dos predadores mais especializados do Brasil pré-histórico. O Irritator era um parente do famoso espinossauro, que viveu há cerca de 110 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo, do que hoje é a Chapada do Araripe, no Ceará. Seu focinho alongado e estreito, repleto de dentes cônicos e afiados, revela uma dieta focada em peixes e pequenos animais aquáticos. Porém, diferentemente de outros espinossaurídeos, o Irritator tinha uma mordida surpreendentemente forte para o seu tamanho, capaz de segurar presas escorregadias com uma eficiência mortal. O mais fascinante é que o Irritator dividia seu território com outros gigantes, como o Oxalaia, outro espinossaurídeo brasileiro, além de alguns crocodilomorfos. Para competir nesse ecossistema perigoso, ele desenvolveu uma estratégia única, caça furtiva em águas rasas, onde outros predadores não conseguiam alcançá-lo com tanta eficiência.
Agora, enquanto a maioria dos dinossauros predadores são lembrados por sua habilidade de caça, esse próximo seguia um caminho diferente. Ele era o rei dos carniceiros, um verdadeiro oportunista do período Cretáceo. O Rajasauro, descoberto na Índia, foi um belisaurídeo de 9 metros de comprimento e 3 toneladas. Ele tinha uma anatomia que revelava um estilo de vida único. Ele não caçava ativamente, mas sim roubava. Seu crânio macio e seus dentes grossos eram especializados em esmagar ossos e rasgar carcaças, permitindo que ele se alimentasse de restos deixados por outros predadores. O Rajasauro era um tanque de guerra evolutivo, lento, mas extremamente poderoso. Suas pernas eram curtas e robustas, projetadas mais para a força do que para a velocidade, e sua mordida exercia uma pressão esmagadora, capaz de quebrar até mesmo os ossos mais resistentes de grandes saurópodes. Ao contrário de grandes terópodes que precisavam perseguir presas vivas, o Rajasauro economizava sua energia, esperando que outro dinossauro fizesse um trabalho sujo para ele. Quando um outro competidor abatia uma presa, o Rajasauro provavelmente aparecia pouco tempo depois, usando seu tamanho intimidante para afastar predadores menores e reivindicar o banquete. No final, o Rajasauro foi um dos mais eficientes e preguiçosos predadores do seu tempo. Enquanto outros dinossauros gastavam energia em caçadas arriscadas, ele dominava a arte do roubo, provando que na pré-história, a inteligência nem sempre estava na perseguição, mas sim em saber aproveitar o trabalho alheio. No fim das contas, o que esses dinossauros têm em comum não é apenas a força ou o tamanho, mas o fato de terem sido apagados da memória popular e esquecidos pelos filmes. Mas agora, você conhece seus nomes e sabe que eles não ficavam atrás dos famosos da pré-história. E aí, qual deles você acha que mais merecia um lugar de destaque nas telonas? Comenta aí embaixo qual te surpreendeu mais. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais.